você vai perguntar para ele, meu bem, a gente tem que sair, a gente tem que se ver e tal. Aí ele fala para você, não, a todo momento eu te amo. Quando eu estou dirigindo, eu continuo te amando. Quando eu estou tocando bateria, eu continuo te amando. Quando eu estou em casa assistindo a aula do professor, eu continuo te amando. Então não precisa a gente sair, não precisa a gente conversar, ter um momento a sós. Por quê? Porque eu te amo a todo momento. Mesmo quando a gente não conversa, eu continuo te amando. O que você vai achar disso, Mari? Hã? Eita! O que você vai dizer desse tipo de amor? Eita, fala assim, aleluia. Fala assim, é forte. Então, meus irmãos, se ela, que é pecadora, o Espírito Santo testemunha no nosso coração que ela, sendo pecadora, nesse relacionamento de amor, é direito e é justo de que ela tenha um tempo exclusivo para ela, que dirá Deus que é o Santo dos Santos? Então, sim, continuamos amando nosso Senhor e em comunhão com o Senhor em todo o tempo. Vocês estão aqui e vocês estão em espírito de comunhão com o Senhor de oração. E isso não significa que isso exclua o nosso dever de ter um tempo a sós com Deus. Se o nosso Jesus, que era o Filho de Deus, e a teologia cristã diz, era Deus no meio dos homens, se ele se retirava para orar a sós com Deus e ele era perfeito e santo, que dirá nós? Aí a gente não quer orar, por que não? Porque eu estou dormindo, eu estou orando. Não, meus irmãos. Quem é o nosso Deus, né, meu irmão? Quem é o nosso Deus? A vontade de Deus. Não querendo fazer alguma coisa, se a gente orar, impede Ele. Não sei. Nós vamos estudar isso hoje. O primeiro ponto dessa... Mas nós vamos passar por isso, mas não vou adiantar esse ponto. Só que jogar... Mas o primeiro ponto dessa aula aqui agora é falar sobre... Nós vamos falar sobre um pouco de história da igreja e a grande importância e peso da oração. Nós somos o fruto e nós vamos estudar aqui. Quem já ouviu falar de Martim Lutero, Reforma Protestante? É bom, hein? Nós vamos ver o que ele diz. Não é? Nós vamos ver. Nós somos fruto da oração desse povo aí. Como era a vida desses homens em oração. Daniel, né, pastor? Da Bíblia, meu Deus. Então, a pergunta é, quem é o nosso Deus, né? Quem é o nosso Deus? Será que eu digo, de fato... Deixa eu pegar essa Bíblia aqui rapidão, meu irmão. Será que eu digo, de fato, que o Senhor deste livro reina sobre as minhas emoções, sobre os meus pensamentos? Que eu o amo acima de todas as coisas, acima do dinheiro, acima dos sonhos, acima do projeto, acima da família, e eu não dedico 20 minutos por dia em oração? 20, pessoal. 20 minutos é 4 músicas que a gente escuta no celular. Luiz, aí vem a causa. É por isso que às vezes está acontecendo o batismo com o Espírito Santo, como acontecia lá atrás. Cadê a oração? Pode ser, pode ser, pode ser. A vontade de Deus é que seja, né, os pentecostais sejam batizados com o Espírito Santo. Não vai ficar parado com o braço cruzado? Pode ser, reverendo. Está orando, está buscando. Aí espera, às vezes, só do pregador. Já escolhe pregadores hoje em dia. Aí escolhe. Ah, o pregador foi bom. Não, esse pregador não foi bom. Não, ele falou muito, não. Aí escolhe. Mas não faz a sua busca, não vai pro culto já cheio. Vai pro culto esperando do pregador. Aí às vezes o pregador coitado passa a semana jejuando, orando, para Deus batizar, para Deus fazer, mas e a parte do povo? A parte do povo fica no celular. Aí eles querem só do altar. Eles querem sugar Ah, o pregador, sugar você falando uma coisa de celular aí, Você ora por mim, você ora por me fez lembrar uma coisa. Tem um pastor brasileiro que ele escreve um livro sobre oração e eu não concordo com tudo da visão dele de oração. Sim. Mas tem uma coisa muito linda que ele diz no livro dele. O livro dele eu nem usei como base aqui. Nós vamos a outros autores, mas é lindo. Ele diz o seguinte: toda vez que eu acordo, antes de falar com família, antes de falar com os meus filhos, eu fico trancado em comunhão com Deus para que o meu filho cresça sabendo que eu fui ver Jesus antes de vê-lo. Glória a Deus. Meu pai, antes de vir falar comigo, ele foi falar com Jesus.
Ele inicia o dia e não é assim, Senhor, te agradeço, tchau. Não, é uma oração, é um tempo de entrega de quem de fato ama o Senhor acima de tudo. Ama mais do que o YouTube. Ama mais do que a Netflix. Susana Wesley, né, professora? A biografia dela é tremenda. Sim. A mãe de John Wesley. Ela criou 19 filhos, claro que não viveram todos os 19 filhos, mas ela dizia aos filhos dela. Ela colocava, né, uma touca, alguma coisa na cabeça, significando que aquilo era o momento de oração dela para os filhos. Sim. Então, quando ela colocava, era o momento dela, todos os dias. Eu não me lembro se era 1 ou 2 horas, todos os dias, com esse tanto de filhos. Né? Então, ela falava assim, só se morrer alguém que vocês me chamam. Então, assim, uma mulher atarefadíssima, né? Sim. E tinha esse tempo. Mas tinha tempo para orar, né? É. O Martim Lutero, nós vamos ver aqui, ele diz o seguinte, esse negócio de quem tem desculpa, eu não tenho tempo para orar, ele diz assim, a oração não é um gasto de tempo, a oração produz o tempo. É. Quanto mais você orar, mais vai parecer que você tem mais tempo sobrando. Só um instantinho. Ô, Mike, você faz um favor para mim, mano? Consegue ficar... Mexendo na câmera. que o meu filmador desistiu de vir filmar. Eu gosto de assistir bastante documentário de pessoas que foram usadas no passado, John Wesley, tantos outros. E eu vejo bastante que eles tinham deles, por exemplo, lá do Avivamento Azusa, que ele ficava mais de 8 horas orando, né? É. E aí eu vendo vários pregadores que eram usados tremendamente por Deus, aí às vezes eu me pego perguntando, Deus, por qual que é a diferença? Que hoje a gente já não vê tanto mais isso. É só a busca em si a né? oração? Sim. Ou era algo a mais? O tempo também Eles influencia. falavam que, tipo assim, que eles não assistiam televisão, mas não porque era proibido, mas Sim. por causa que eles queriam... Não vou contar uma história para vocês da televisão. Isso é água ou é café? É água. Você me dá um pouquinho? Cadê Nós vamos ver uma história agora de... Tá, professor, esse copo tá limpo, ó. Tá. Ninguém usou. Sobre essa televisão. Quem se lembra que eu contei aqui para vocês a história do pastor David Wilkerson na criminalidade de Nova York? O livro A Cruz e o Punhal. Eu acho que eu tô te devendo esse livro, né, Jarley? Eu vou trazer. O livro A Cruz e o Punhal. O pastor estava assim. Sentia um vazio. Era pastor, pregava todo domingo. Visitava os irmãos, dava aconselhamento pastoral e ele sentiu que o culto virou aquela rotina religiosa. Dá uma palavra, toca, volta embora. Aquela monotonia. Virou um costume obrigatório, virou até um peso, a pessoa nem queria mais, mas ia por obrigação. E ele sentiu assim, meu Deus, será que isso mesmo é a visitação do Espírito Santo? Esse vazio? E aí ele ficava o dia inteiro trabalhando na igreja, quando chegava à noite ia para casa e assistia a TV. Tinha acabado de lançar a TV, assistia a TV por 2 horas. Ele pensou assim, o que aconteceria se eu parasse de assistir TV, se eu vendesse essa TV e o tempo que eu gasto TV, eu for orar? Glória a Deus. O que aconteceria se eu orasse? Aí ele fez isso, anunciou a TV, vendeu a TV e o tempo que ele ficava assistindo TV, ele se trancou no escritório pastoral dele e começou a orar 2 horas todos os dias, domingo a domingo, 2 horas. Aí ele disse que depois de um tempo, parecia ele sentir que nada estava acontecendo, mas depois de um tempo Deus falou com ele, se levanta e vai abrir aquela revista. Ele falou assim, acho que é coisa da minha cabeça, abrir aquela revista. Aí ele foi e abriu a revista. Deus insistiu, né? Ele foi e abriu a revista. Quando ele abriu a revista, ele não viu nada. Aí ele falou assim, acho que é não, soltou a revista. E ele sentiu, pega aquela revista, abre. E ele abriu e passou mais uma folha. Quando ele viu acho que 6 adolescentes presos em Nova York por ter assassinado um outro. E ele disse que o coração dele naquele momento se inflamou, ele começou a chorar. E o Espírito Santo disse assim, Wilkerson, vá cuidar desses jovens. O Wilkerson falou com a igreja, falou com a esposa, pegou o carrinho dele, pegou o líder de jovens e foram para Nova York. Chegando lá em Nova York, ele nem sabia para onde ia. Deus, para onde eu vou agora? E aí foram para um lugar, foram para outro lugar e foi indo, para onde eu vou, Senhor? Vira para cá, papapá. Quando chegaram lá no fórum, onde aquelas crianças foram julgadas, o pastor Wilkerson achou o juiz. Quando ele chegou no juiz, ele disse assim, é o senhor que julgou o caso tal, papapá? Sim. Então, Deus me mandou vir cuidar daqueles jovens. Onde que eles estão? O juiz zombou da cara dele e expulsou ele dentro do tribunal. E no momento tinha um jornalista lá,
tirou foto. No outro dia estava no jornal, na capa. Pastor do interior com cabelo bagunçado, que ele tinha um cabelão, com cabelo bagunçado, é expulso do tribunal. E ele estava lá com uma Bíblia na mão, tudo, foi aquela vergonha em Nova York toda. Voltou triste, né? Aí Deus insistiu, vai para Nova York, Wilkerson. Ele foi, chegou lá em Nova York de novo, atravessou, viajou, parou agora numa praça, Deus, onde eu vou? Aí um cara chamado Tomé chegou, hein? Você que é aquele pastor do interior lá que foi expulso? Sim, fui eu mesmo. Deus mandou vir cuidar daqueles jovens lá. Ah, então eu sou líder de uma gangue daqueles jovens lá. Vem pregar, vou deixar você pregar para nós. Chamou e levou ele. No final, resumindo a história, milhares, o Wilkerson, pelo poder do Espírito Santo, solucionou o problema da criminalidade de menores em Nova York. Houve um avivamento, milhares se convertendo. Aí ele falou assim, esses adolescentes não têm pais, eles não têm família, não têm onde ficar, o que eu vou fazer? E tem problema com drogas, o que eu vou fazer? Vou iniciar uma casa para esse pessoal morar. Sabe o que nasceu? Comunidade terapêutica. Quem já conheceu uma comunidade terapêutica? Todo mundo já conhece, pelo menos uma. Nunca foi, mas já sabe o que é e já ouviu falar, né? Então, é fruto de um cara que estava orando 2 horas por dia. Esse modelo iniciou com ele. Na página de número 2, nós vamos começar a ler agora algumas citações de livros que eu peguei sobre a importância da oração na história da igreja. A oração é um mistério. Página de número 2. E depois de analisarmos algumas questões sobre o assunto, creio que apreciaremos ainda mais o caráter misterioso que envolve a oração, pois é assunto de difícil compreensão, mas hoje iremos compreender. A oração é um assunto tão vasto e tão complexo, que de imediato reconhecemos a impossibilidade de mesmo levemente tocar em todos os seus aspectos num único capítulo. Então hoje nós vamos tocar no assunto da oração como petição, pedir coisas ao Senhor. Heróis da Fé, Orlando Bauer. Esse autor aqui, pessoal, olhem para mim aqui agora. Recomendo que todos vocês leiam. É um livro publicado inclusive pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Heróis da Fé. Ele pega uns 20 ou mais homens de Deus, no decorrer da história, que fizeram grandes avivamentos. Deus fez grandes avivamentos através deles. Só que esses homens eram diferentes, cara, em tudo. Um pensava X, o outro pensava Y, um tinha uma teologia Z, o outro tinha teologia A, e um falava que o outro estava errado, e eu era diferente disso, diferente naquilo. Mas como eles trouxeram, através do poder do Espírito Santo, grandes avivamentos? Aí o historiador descobriu, havia uma coisa em comum em todos eles. Sabe o que era? Era estudar muita teologia? Era ter feito um doutorado? Era ter uma igreja grande? Era ser reconhecido pela convenção? Era fazer evento caro? Era ter estrutura chique? Não, era gastar horas e horas e horas em oração. O avivamento não está no Paulo, disse, mas está no Muito bom. Oração. Depois de ler, página de número 2, último parágrafo. Depois de ler cuidadosamente as biografias de alguns dos maiores vultos da Igreja de Cristo, concluímos que nunca se pode atribuir o êxito de qualquer deles unicamente aos seus próprios talentos e força de vontade. Não, é a reunião da liderança traçando as estratégias anuais. Copiando os modelos. Nossa, essa igreja cresceu, vamos copiar o modelo, a estratégia, a luz, a campanha, o isso, o aquilo. Não, aquele teólogo é top, então ele persuade, vamos trazer, porque se traz ele aumenta o dinheiro da igreja. Vamos trazer aquele profeta, porque aquele profeta revela e vem mais gente. Como se fossem as nossas próprias estratégias. O que o autor descobriu? Não, vem esse profeta, faz um negocinho, um barulhinho, ele vai embora. Morreu o movimento. Por que morreu? Porque não era produzido pelo poder do Espírito Santo. Só barulho. Era só barulho e emoção. Não funciona. Mas era a oração como sendo o grande e verdadeiro mistério da grandeza desses heróis da fé. Lemos, por exemplo, 2 livros bem escritos da vida de Adoniran Judson, um grande avivalista. E aí, ele estava lendo as biografias dele, beleza, que grande homem, né? Mas aí eles foram ler o que os filhos dele escreveram. E os filhos dele escreveram assim, ó: de noite, de madrugada,
e durante o dia passava horas a fio em íntima comunhão com Deus em oração. Última linha da página 2. Qual é então o mistério do incrível êxito dos heróis da fé da Igreja de Cristo? Esse mistério foi a profunda comunhão com Deus que esses homens observaram. Então, meus irmãos, se no nosso ministério, se na nossa vocação, principalmente para os que vivem do ministério, mas os que não vivem do ministério também estão cobridos dessa responsabilidade. Mas, vou falar agora daqueles que vivem do ministério. Pastores que vivem integralmente, etc. Se vivem uma vida pastoral que não tem mais tempo para orar, está sendo pastor de forma errada. Só tem problema para resolver, só tem burocracia para resolver, está sendo pastor de forma errada. Deus jamais será a favor de um ministério onde o ministro não ore. Não, você cuida de tudo, você cuida do CNPJ, você cuida da conta, você cuida da nota, você cuida disso, você cuida daquele setor, você vai para lá, você faz isso. E quantas horas você passa em oração para o Senhor, já que você está integral na obra do Senhor? Não, integral, oração com o Senhor, eu passo aí 30 minutos por dia trancado, clamando. E isso, muito maior que a média dos pastores, que na pesquisa era 5 minutos. Agora, para nós que não estamos integrais, na verdade... Nós, não, porque eu estou integral, então eu preciso me submeter a isso aqui. Porque hoje eu estou integral. No ensino, dando aulas e na igreja e no projeto. Eu preciso me submeter a isso que eu estou ensinando. Preciso estar submetido a isso. Agora, os cristãos que não estão integrais, rapaz, o cara acorda 6 da manhã, trabalha 10 horas por dia, você vai exigir que o cara ore 4 horas por dia? 5 horas, ele fica impossibilitado. Mas ainda assim você não está isento da responsabilidade de ter comunhão, oração íntima com Deus. Todos os páginas de número 3. Eu acho que a página de número 3, que aqui não está marcada a página. Todos os grandes ganhadores de almas através dos séculos, é isso mesmo? Isso, página de número 3. No meu aqui está sem página, meus irmãos, então vocês vão me ajudando aí às vezes nas páginas, tá? Todos os grandes ganhadores de almas através dos séculos foram homens e mulheres incansáveis na oração. Conheço como homens de oração quase todos os pregadores de êxito da geração atual. Do êxito verdadeiro e espiritual. Próximo parágrafo. Olha essa história aqui, meus irmãos. Olha isso daqui que um repórter escreveu sobre esse pastor. Um parágrafo grandão aí da página de número 3. Certo evangelista tocou-me profundamente a alma quando eu era ainda jovem repórter num diário. Esse evangelista estava hospedado em casa de um pastor presbiteriano. Fui lá, bati a porta e pedi para falar com o evangelista, fazer uma entrevista. O pastor, com voz trêmula e com o rosto iluminado por estranha luz, me respondeu: nunca se hospedou um homem como ele em nossa casa. Eu não sei quando ele dorme. Se entro no seu quarto durante a noite para saber se precisa de alguma coisa, eu vejo lá ele está orando. Aí eu vi ele entrar no templo cedo de manhã e não voltou para comer. Está lá orando. Aí eu fui à igreja, entrei furtivamente para não perturbá-lo. Achei-o sem paletó e sem colarinho, estava caído de bruços diante do púlpito. Ouvi a sua voz como que agonizante e comovente, estando com Deus em favor daquela cidade de garimpeiros para que o Senhor salvasse almas. Tinha orado toda a noite, tinha orado e jejuado o dia inteiro. Aproximei-me furtivamente do lugar onde ele orava prostrado, ajoelhei-me e pus a mão sobre o seu ombro. O suor caía-lhe pelo corpo, ele nunca tinha me visto, mas fitou-me por um momento e então rogou: ore comigo, irmão. Não posso viver se essa cidade não se achegar a Deus. Olha este coração. Eu não consigo, se essa cidade chegar a Deus, eu não consigo viver assim. O pastor daquela igreja pregou ali por 20 dias, sem haver nenhuma conversão. Ajoelhei-me ao seu lado e oramos juntos. Nunca ouvi alguém insistir tanto como ele. Voltei de lá assombrado e humilhado e estremecendo. Aí, o pastor havia pregado 20 dias e não tinha conversão, né? Aí aquela noite assisti ao culto no grande templo onde esse evangelista pregou.
Ninguém sabia que ele não comera durante o dia inteiro, que não dormira durante a noite anterior. Mas ao levantar-se para pregar, ouvi diversos ouvintes dizerem: a luz do seu rosto não é da terra. E não era mesmo. Ele era conceituado instrutor bíblico, mas não tinha o dom de pregar. Porém, nessa noite, enquanto pregava, o auditório inteiro foi tomado pelo poder de Deus. Foi a primeira grande colheita de almas que presenciei. Próxima página. Todos quantos têm andado com Deus consideraram a oração como o principal negócio de suas vidas. As palavras de Marcos: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus. Essas palavras são como um comentário sobre o estilo de vida de Jesus. Davi deseja que o Senhor o tire do sono. De madrugada o buscarei. Quando os apóstolos foram tentados a investir suas energias em outros ministérios importantes e necessários, eles decidiram entregar-se continuamente à oração e ao ministério da palavra. Eu mesmo, um dia a nossa igreja tiver condição, tiver alguém que se sente, não, eu sinto chamado para viver integralmente. Ah, você quer viver integralmente? Então beleza. Então a igreja tem condição, você será mantido como missionário da igreja, etc, né? Mas já que você está integral, é para você ficar aqui orando 4 horas por dia. Eu pretendo manter pessoas que possam ser mantidas para orar. Orar. Isso aconteceu na igreja de John Wesley. Glória a Deus. Orar. Ah, não, o integral para orar não, eu quero ser integral para a igreja ficar me pagando café, para sair tomando café, para a igreja me custear minhas viagens. Não, para mim, não. Orar 4 horas por dia, 5 horas por dia, igual os apóstolos, igual os homens de Deus que se dedicaram à obra do Senhor, não, isso aí eu não quero não. Vai doer meu joelho. Vamos agora, eu tracei aqui alguns. Mas vocês podem ler, os livros estão aí. Heróis da Fé, todos esses livros eu tenho digital. Heróis da Fé, 2000 anos de cristianismo carismático. Carismático é o carisma, os poderes do Espírito Santo, enfim, e muitos outros. Vamos ler aqui sobre Lutero. Lutero foi o reformador, saiu da igreja católica, ou foi expulso, né? E tem uma curiosidade, sabe qual que é? De todos esses homens que a gente vai estudar, foram grandes homens de Deus na história que produziram o avivamento, que oravam muito, de cada 100, 99 foi expulso da igreja. Assim, um negócio assim, de cada 100, meus irmãos, 99 dos que oravam muito foram expulsos da igreja. Assim, é um negócio que... A maioria não pregava nas igrejas. Não pregava. O John Wesley, que a gente fala hoje, o John Wesley, no meu ponto de vista, foi o maior, obviamente, tirando os autores bíblicos, depois disso, foi o maior avivalista da história humana. A gente nem sabe dos frutos de John Wesley no decorrer do mundo. O John Wesley orava tanto que no assoalho do quarto dele, que era aquele assoalho meio de madeira no chão, afundou o joelho dele. Entendeu? O John Wesley foi expulso da igreja. Chegaram no John Wesley e disseram assim: reverendo, você pode pregar, você está proibido de pregar em todas as nossas igrejas, você só pode pregar na sua igreja, mas como você não tem uma igreja, você está proibido de pregar em todas as igrejas. Aí o John Wesley olhou e disse assim: reverendo, eu agradeço, mas eu tenho um mundo como a minha igreja. Eita glória! Subiu no cavalo e saiu pregando, e as multidões seguiam. Imagina, meu irmão, não tinha YouTube, não tinha Instagram, e uma multidão seguindo um cara de cavalo atrás. Aí, um amigo meu, passado o tempo, você vai lá na Inglaterra, você visita a igreja do John Wesley, é absurdamente gigantesca. Aí você vai numa ceia, tem 4, 5 casais de idosos. Imagina uma igreja que cabe 10 mil pessoas, ter 5 casais de idosos. Aí o meu amigo chegou lá, chamado pastor Salmão, e ele, assustado com aquilo, foi falar com o reverendo lá no final do culto. Falou assim: reverendo, em inglês, né? Onde está o avivamento de John Wesley? Daquela placa? Aí o reverendo respondeu, abaixou a cabeça triste e falou assim: Wesley tinha fogo. Aí o meu amigo foi duro com o pastor daquela igreja, falou assim: do fogo que John Wesley tinha, você não tem nem a fumaça.
Aí o pastor ficou bravo e falou assim: quem é você para falar? Eu fui o escolhido por Deus para me assentar na cadeira do John Wesley. Aí o meu amigo olhou para ele e disse assim: ah é? Você foi escolhido para sentar na cadeira de John Wesley? E quem foi escolhido para se assentar na sela do cavalo do John Wesley? Eita. Aí ele ficou quieto. Que beleza. Ouviu um barulhinho? O senhor Stevens, que ele andou 400 mil quilômetros De cavalo. durante toda a sua vida, 90 quilômetros por dia. Aí sabe como que o John Wesley começou? Expulso. Uma reunião de oração. 4 pessoas. Aí ele foi expulso. Hoje, as nossas igrejas diriam que ele é um rebelde. Por quê? Ele foi expulso porque ele estava cobrando as igrejas que os pastores estavam tudo confortável, restrito na estrutura grande da igreja. Falou assim: vocês não estão amando os vulneráveis. Aí o John Wesley foi amar os vulneráveis, foi amar os drogados, foi tirar os drogados da rua, foi amar os escravos, foi resgatar os escravos, foi resgatar os órfãos. Aí ele não tinha mais a estrutura da igreja, aí ele chegava em vocês e fazia o seguinte: ó, eu vou ensinar para vocês o que é ser igreja então. Nós vamos fazer pequenas... Sabe quem fundou as células, que a gente chama de célula, reunião na casa? Foi o John Wesley. Ele falou assim: ó, eu ensinei o evangelho para vocês, né? Sim, agora é dever de vocês cuidar uns dos outros. Então, vão se reunir na casa de você, uma vez ou 2 vezes por semana, vocês vão orar, vocês vão pregar a palavra do Senhor, vão orar um pelos outros e vocês vão cuidar uns dos outros. Ninguém entre vocês pode passar necessidade. Aí o John Wesley foi fazendo isso, resultado, ele incendiou o país inteiro. Hoje, John Wesley iria ser chamado de rebelde. Imagina só um caboclo que foi excluído pela igreja e depois que ele foi excluído, ele começou a visitar os irmãos, iniciar a célula e ensinar o evangelho. O que diriam hoje? Então, se às vezes você não está disposto a ser chamado de rebelde, dificilmente o Senhor pode contar com você para ser um avivalista assim. Porque se você ler, de cada 100, 99 foi dito: ele é um rebelde, está endemoniado, não se submete. Lutero foi outro que tentaram matar. Imagina, sabe qual eram os argumentos que chegavam em Lutero? Estava a igreja católica lá de milhares de anos, aí chegava: seu Lutero, então você está dizendo que essa igreja aí tem milhares de anos, você que nasceu ontem está dizendo que a igreja está errada? Quem é você? Ah, Lutero, mas veja bem, Lutero, olhe por esse lado, né, que não sei o quê. Se fosse assim, não teria tido reforma protestante, estava todo mundo ainda dentro da igreja católica, sendo perseguido, às vezes morto pela Inquisição. Aí o Lutero falou assim: não, Lutero, você está indo contra a igreja? Olha a resposta de Lutero: não, eu não estou indo contra a igreja. Na verdade, eu estou resgatando a igreja que está presa lá. A igreja está presa neles. Eles prenderam, eles acorrentaram a igreja. Eu estou, pelo poder do Espírito Santo, lutando pela libertação da igreja. Olha só, Lutero. Nas suas meditações, que página estamos aí, minha irmã? Lutero, quem está com a apostila? 4, página 4. Nas suas meditações sobre as Escrituras, muitas vezes se esquecia das refeições. Ao escrever o comentário sobre o Salmo de número 23, passou 3 dias no quarto, comendo somente pão e sal. A esposa desesperou. Cadê esse Lutero? Não responde, sumiu, está trancado. Quando chamou um serralheiro para serrar a porta e quebrar a fechadura, que desesperou. Quando entrou lá, Lutero estava mergulhado em pensamentos, meditando a palavra do Senhor e orando, esquecido de tudo em redor. É difícil concebermos a magnitude das coisas que devemos atualmente a Martim Lutero. O grande passo que deu para que o povo de Deus fosse livre da Igreja Católica. Ele era um grande músico, escreveu alguns dos hinos mais espirituais cantados atualmente. Quem conhece aquele louvor assim? Castelo forte é o nosso Deus. Quem já ouviu esse louvor? Nunca ouviram? Castelo forte? Refúgio e fortaleza. Esse louvor é do Martim Lutero. Compilou... Quem tem harpa cristã? Sabe quem compilou o primeiro inário cristão como esse? Martim Lutero. Compilou o primeiro inário, inaugurou o costume de todos os assistentes ao curso cantarem juntos. Insistiu em que não somente os do sexo masculino, mas também os do feminino fossem instruídos, tornando-se assim o pai da escola pública. Se hoje mulher sabe ler, fruto do Martim Lutero, levou as mulheres a aprender a ler. Antes dele, o sermão nos cultos era de pouca importância, mas Lutero fez do sermão parte principal do culto. Ele mesmo serviu de exemplo para acentuar esse costume. Ele era um pregador de grande porte. Ele considerava-se como sendo nada.
A mensagem saía do íntimo do coração. O povo sentia a presença de Deus. Em Ziuecal, pregou um auditório de 25 mil pessoas. Calcula-se que escreveu 180